Colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa parte 2, esta é a aula parte 2 do Sistema de Abastecimento da Água, onde nós vamos verificar como nós elaboramos um projeto do Sistema de Abastecimento de Água, certo? Uma parte, uma fração. São várias etapas para a elaboração de um projeto de Sistema de Abastecimento de Água. Mas, quando nós vamos elaborar um projeto de abastecimento de água, nós fazemos estudos preliminares baseados na norma brasileira da ABNT, a fim de que nós possamos reunir informações técnicas relativamente à área de estudo, à área de implantação. Nós fazemos um estudo da bacia, um estudo da subbacia em redor, estudo de mananciais, vazões disponíveis, vazões de regularização de mananciais superficiais, ou disponibilidade, nível do aquífero de mananciais subterrâneos, qualidade dessas águas. Já tendo essas informações reunidas, nós fazemos o estudo no contexto da malha urbana, do traçado da rede, do melhor traçado de rede, fazendo um estudo topográfico prévio para entender os chamados pontos de divisores de água, a fim de que você possa estabelecer as zonas baixas, as zonas altas, os setores pitométricos, onde vai se localizar o ponto de captação, onde vai se localizar a estação de tratamento de água, se for do tipo convencional ou se for do tipo compacta. Normalmente, quando fazemos captação subterrânea, nós temos simples desinfecção, então nós instalamos sistemas de cloração, ou cloração por pastilha, ou cloração cloro gasoso, ou cloração através de adição em tanques de contato de bombonas de hipoclorito de cálcio granulado. Então, nós promovemos normalmente a desinfecção por cloração, e após o estabelecimento de aonde vão ficar essas unidades, nós vamos verificar, uma vez bombeado a água, a partir do ponto da ETA ou a partir dos pontos onde estão sendo tratada a água, aonde vão ser localizados os reservatórios, nos pontos mais elevados, claro, preferencialmente, porque é a partir daquele ponto mais elevado que a água vai ser distribuída por gravidade para as canalizações, como eu já comentei, para as residências. Então nós fazemos o traçado das adutoras, o traçado das subadutoras, o traçado dos anéis de distribuição, formando aí os setores de distribuição, as zonas de distribuição, ou também chamados setores pitométricos, pitométrico aí de medição de vazão, medição de pressão, né? Onde podem ser inclusive, e é de bom alvitre, a instalação de macromedidores, para que você possa fazer o controle adequado da distribuição de água e fazer aí um controle adequado de perdas do seu sistema de abastecimento, a fim de minimizar as perdas nesse sistema, que, como nós comentamos na aula anterior, é alarmante ainda no Brasil, da ordem de 39%, dados atuais. E então, nós temos, portanto, o nosso sistema da rede de distribuição chegando até as casas com a pressão aí mínima, né? Pelo menos 10 metros coluna d'água seria adequado. Então, você tem aqui uma das tarefas que o projetista faz, é a vazão, o cálculo da vazão de distribuição e a vazão de distribuição em marcha. Ora, essa vazão ela é calculada a partir do consumo da população. Então aí, além de todos esses estudos que eu comentei anteriormente, nós precisamos fazer um estudo populacional e um estudo de vazões. Esse estudo populacional, nós consideramos densidade de população, nós consideramos locais de consumidores pontuais como hotéis, hospitais, campos universitários, etc. Nós consideramos qual seria o consumo per capita nessa área, se já conhecido, ou pelo menos a adoção para o tamanho daquela população disponível na literatura. Nós consideramos uma cota per capita. Lembra? A nossa aqui no Ceará está em 126 litros por habitante por dia. Pois bem, então você tem que considerar um estudo de vazão. Essa vazão ela vai ser distribuída na rede em função da população. E a população vai crescer ao longo do ano. Então você precisa fazer uma previsão de estimativa de crescimento populacional. Você estabelece o que nós chamamos de horizonte de projeto. Então, ano zero aqui, o projeto.
até ano 20, para que o sistema atinja a saturação daqui a 20 anos, onde toda aquela região, se crê, estará usando todo o potencial do sistema projetado. Então aí, é claro, utilizando dados a partir dos censos populacionais do IBGE para aquela região onde você vai fazer o projeto, aí você começa a traçar a tendência de crescimento dessa população. E através, sim, de uma regressão, de um modelo matemático de regressão bem ajustado no seu coeficiente de determinação estatística, você consegue prever no chamado horizonte ou fim do plano a população que será atendida quando atingir o período de fim de plano, de saturação ou de plenitude de todo o potencial do sistema. Então nós temos estudo populacional das vazões da população no início do plano, quando estamos implantando o projeto. Podemos até ter no meio, se dividirmos em etapas, etapa 1, 10 anos, etapa 2, mais 10 anos, formando 20 anos do horizonte do projeto. E nós temos, portanto, o crescimento de população até chegar lá, através de uma taxa que o IBGE diz, olha, o crescimento populacional é de 2,5% ao ano, é de 1,8% ao ano, é de 0,86% ao ano. A população está ficando velha e um dia vai se acabar, né? Então aí você tem o crescimento populacional estabelecido para aquela região, e aí você calcula as vazões usando aquele valor lá per capita médio, né, que nós vimos no início da aula passada, né, a parte 1 de sistema de abastecimento de água. Então você tem, inclusive, informações da própria concessionária no termo de referência para elaboração de projetos de sistema de abastecimento de água. Ele diz quanto é o per capita que você deve adotar. Por exemplo, para nós aqui, nós adotamos um per capita de 150 litros por habitante por dia, já levando em consideração as perdas no sistema de abastecimento de água. Pois é. Então, nós temos a vazão de distribuição. Deixa eu fazer só um parêntese. Às vezes nós pensamos assim, mas que coisa, estamos perdendo água, isso é um disparate, como é que pode, ineficiência, irresponsabilidade? É verdade, você tem razão, temos razão em criticar. Mas veja bem, um sistema de engenharia, um sistema concebido, humano, ele tem um grau de eficiência. Então, sempre nós teremos algum tipo de perda em um sistema projetado de engenharia, maior ou menor. Quanto maior a eficiência desse sistema, menores, é claro, serão as perdas, certo? Então, por exemplo, nós temos perdas da ordem de 8% em alguns países do mundo, né? Em Inglaterra, 20%, Japão 8%, Inglaterra 20%, certo? Barras e Alegre chegou a 20% aqui no interior do Ceará, ganhou até prêmio aí em competição nacional, né, em alguns anos do passado. Só para mostrar que nós sabemos o caminho, nós sabemos como fazer, agora precisamos fazer o que precisa ser feito. E vocês, engenheiros ambientais e sanitaristas, estão sendo formados para isso, para fazer o que precisa ser feito nesse país, para que ele se torne realmente potência. Agora vamos lá. Voltando para o ponto, veja que nós fizemos um estudo preliminar de toda a área, nós fizemos um estudo topográfico, nós fizemos um estudo de zonas de pressão, de distribuição, nós fizemos todo esse estudo prévio e nós também fizemos o estudo populacional e agora o estudo de vazão. E aí nós estabelecemos as vazões que vão ser distribuídas na zona urbana, né? E aí nós temos a vazão de distribuição, uma vazão média, né, calculada para uma determinada área. Então veja que nós temos uma área, né, com uma rede de distribuição, tem um ramal aqui de 450 metros, perceba, em planta. Temos outro ramal, aqui nós temos casas e as ligações, né? Aí temos outro ramal de 550 metros aqui, outro de 600, um de 80 aqui, outro de 80, outro de 120 até a chegada do reservatório. Depois temos outro ramal de 120 metros aqui, um de 90, outro de 450 por aqui, outro de 200, um de 60 conectando ao reservatório. Se você prestar atenção, o que vai acontecer basicamente é o seguinte: nós vamos ter, grosso modo, um traçado de rede, onde nós vamos ter pontos
se conectando. Então, o início da rede aqui, aí nós temos um nó, um trecho, onde nós temos um nó, temos uma contribuição nessa região aqui, temos uma contribuição nessa região aqui entre esse nó e esse nó. Então, vamos chamar aqui 1, 2, 3, né? Aqui nós temos aqui, ó, 4, 5 e o reservatório. O reservatório. Então você tem aqui, ó, o trecho 1, 2, né? Então nós temos a vazão do trecho 1, 2 e no nó 2. Depois nós temos a vazão no trecho 2, 3 e a vazão no nó 3. Depois nós temos a vazão no trecho 4, 5 e a vazão no nó 5. Temos a vazão do trecho 3, 5 e a vazão acumulada no nó 5. E toda essa vazão acumulada no nó 5, nós ainda temos a vazão no trecho 5 reservatório, 5, 6 e depois 6 reservatório, vamos dizer assim, colocar assim. E nós temos, portanto, a rede completamente formada, chamada rede ramificada. Tem um outro tipo também, nós não vamos discutir hoje, que é a chamada rede malhada. Você tem a rede conectada entre si através de um anel de distribuição localizada ou por pressão direta, através de um booster, ou conectada a um reservatório em uma zona de pressão. Aí o cálculo é um pouco mais complexo e aí envolve que a gente demore muito tempo, que é alvo específico de utilização de estudos lá aprofundados na disciplina de sistema de abastecimento d'água que vocês podem pagar no futuro, certo? No curso. Então, você tem essa situação de uma rede conectada. Agora você está vendo os nós. Onde está em vermelho aqui os nós, né? E cada um desses nós tem uma extensão. A rede toda tem a sua extensão. Você teria que somar aqui e verificar quanto é a extensão dessa rede total, para que você, a partir, digamos aqui, se você somar aqui, você vai ver talvez de menos, né, do que está aqui. Mas vamos dizer que essa rede teria aqui 3.500 metros, somando todos os trechos de rede ligando os nós até o reservatório. Esse aqui é o ponto mais elevado de toda essa região aqui. Então, na verdade, a água vai se distribuir a partir daqui do reservatório por toda essa rede, pressurizando essa rede para que você, ao ligar a sua torneira, tenha água de distribuição dentro da sua instalação hidrossanitária, né? a chamada instalação de água fria dentro da sua casa. Então nós calculamos, para fazer essa distribuição aqui, a vazão média. A vazão média ela é calculada através do per capita, lembra do coeficiente per capita? Então o CPC aqui seria o coeficiente per capita, multiplicado pela população que nós estamos atendendo aqui, né? E aí você dividiria por 86.400, porque um dia tem 86.400 segundos, para que essa vazão aqui, o resultado final seja em litros por segundo. E aí a essa vazão média aqui, distribuída ao longo da rede, você ainda teria somado aqui as chamadas vazões concentradas, ou vazões pontuais. São aquelas de grandes consumidores que eventualmente possam ter aqui, digamos que aqui tem um grande consumidor, tem um hospital bem grande, né? Ou então tem um centro universitário aqui, um campus universitário bem grande, que também faz o uso da água ali, etc. Né? Então nós temos um hotel, enfim. Então instalações assim, de grande porte nós consideramos como vazões concentradas que nós devemos considerar no cálculo da vazão média a distribuir para toda essa região. Agora, quando nós vamos projetar a rede, nós dimensionamos a rede a partir da vazão que ocorre em cada trecho acumulado nos nós. Os nós, como eu já disse anteriormente, são os pontos onde eu tenho o encontro da rede. Então veja bem, voltando lá para a nossa lousazinha lá, se você der uma olhada aqui, ó, nesse nó, digamos que eu tenho uma vazão calculada aqui de 0,60 litros por segundo, certo? Aí aqui nesse trecho aqui tem uma vazão prevista para ele de 0,80 litros por segundo. Vamos arredondar aqui para ficar fácil.
Aqui tem 1,2 litros por segundo. Aqui tem só 0,3 litros por segundo. E nesse último trecho nós temos aqui 0,7 litros por segundo. Se você observar, daqui para cá nós temos 0,6. Então a vazão acumulada nesse ponto aqui é 0,6. Do trecho 2, 3 nós temos 0,8. Mas aqui chegando na acumulação do trecho do nó 3, nós temos 0,6 que vem de lá, com mais 0,8, né? Então, nesse trecho aqui, nós vamos dimensionar para 0,8, somando com 0,6, nós temos aqui acumulado para o trecho 2,3, 1,4 litros por segundo. Para esse trecho no nó 5, nós temos 1,4 chegando nesse ponto, que é a soma de 0,6 mais 0,8, mais 0,3 aqui. Então, portanto, chegando no nó 5 por este lado aqui, 5, 1, 2, 3, 5, nós temos 1,7 litros por segundo. O trecho lá de cima, 4, 5, contribui com 1,2. Ele chega aqui no nó 5 com 1,2. E sai do nó 5, né, com 2, 1,7 mais 1,2 acumulado nesse ponto, esse trecho com esse trecho, 2,9, né? E agora nós temos o último trecho com a vazão final acumulada aqui, que vai ser de 2,9 mais 0,7, né? Nós vamos ter aí 3,6, né? Então, litros por segundo. Chegando no reservatório. Agora, na verdade, essa é a lógica do cálculo. Mas, na verdade, a lógica do funcionamento do sistema é que esse reservatório aqui será responsável para alimentar, nesse sentido aqui, a partir dele, uma vazão de 3,6 litros por segundo. Então, essa rede aqui será dimensionada, né, de tal maneira que ela suporte, no total, 3,6 litros por segundo no período da chamada vazão máxima. Claro que no trecho a trecho, nós teremos aqui redes com diâmetros maiores ou menores em função do tamanho da vazão que seja acumulada. Evidentemente que uma rede nesse ponto, onde só tem 0,6 litros por segundo, vai ter um diâmetro da tubulação, né, de tubulação bem menor do que uma rede chegando aqui no trecho 5, 6, quando o calibre vai ser mais grosso, né, para conseguir dar vazão com menor perda de carga naquele ponto. Então, o nosso trabalho aqui, e é o desafio do exercício que eu quero propor para vocês, é esse, que nós calculemos essa vazão, certo? Lá no loteamento, eu vou passar as informações para vocês. Aqui neste caso, nós temos uma rede de 3.500, temos uma população aqui de 400 habitantes nessa região, e nós temos o per capita de 150 litros por habitante. Então, esses dados nos darão o cálculo da vazão média. Nós vamos desprezar para o cálculo daquele cálculo que nós fizemos das vazões distribuídas até o reservatório, nós descontamos o valor aqui da vazão pontual. Por quê? Porque essa distribuição, ela é como o nome já está dizendo, ela é a partir daquele ponto. Ela só é considerada a partir daquele ponto e não distribuída ao longo de toda a rede. Essa vazão que nós vamos calcular, nós vamos distribuí-la ao longo de toda a rede como um artifício para a aplicação, para a descoberta ou aplicação de uma taxa de distribuição de vazão ou taxa de distribuição de vazão em marcha, ou seja, a vazão que vai avançando e acumulando nos nós até chegar ao ponto de distribuição, de reservação que acumula para depois fazer a distribuição propriamente dita. Então, no cálculo, nós fazemos invertido, nós fazemos da ponta da rede até o reservatório, e aí o reservatório vai ser calculado para o acúmulo dessas vazões,
E aí, no funcionamento, a lógica é, a partir do reservatório, a água flui e distribui as respectivas vazões calculadas, né, aproximadamente, para cada um daqueles setores. E em função dessas vazões, dimensionamos os diâmetros, calculamos em função das cotas, né, as alturas manométricas, as pressões dinâmica e estática da rede. Então, para fazermos a distribuição dessa vazão, nós aplicamos uma taxa de distribuição, chamada taxa de distribuição de vazão em marcha, a partir da vazão que foi calculada. Mas a taxa de distribuição, nós temos ela para a vazão média, né, e para a vazão máxima. Nós dimensionamos a rede de distribuição para a vazão máxima no fim do plano, para garantir que quando toda a população estiver usufruindo da rede, todo aquele sistema do reservatório, os anéis e as redes de distribuição tenham condições, nos limites adequados de perda de carga, de oferecer água na pressão correta para todos. Então, nós calculamos uma vazão máxima a partir da vazão média, aplicando o que nós chamamos de coeficiente de reforço. Ele está lá na norma brasileira, é o K1 e o K2. O K1 é um coeficiente de reforço relativamente ao reforço do dia de maior consumo que ocorre no ano. E o K2 é um coeficiente de reforço da hora de maior demanda no dia de maior consumo. Então nós temos um reforço diário e um reforço horário. Aplicamos esse reforço K1 e K2 na nossa norma. K1 é 1,2 quando não temos dados disponíveis do sistema na região, na concessionária. Aplicamos 1,2, ou seja, nós aumentamos em 20% a vazão diária. E K2 nós podemos ter picos de até 50%, é o 1,5, até 50% de vazão de reforço em certos picos horários de maior consumo do dia. Então, pegando a vazão média calculada anteriormente e multiplicando por K1 e K2, esses dois valores aqui pela norma 1,8, ou seja, nós quase dobramos a vazão, né? Por conta das oscilações, nós temos, na verdade, a água sendo consumida montando um verdadeiro hidrograma de vazões. Então, nós temos as vazões mínimas, as vazões médias e as vazões máximas de consumo de água ao longo dos dias e variando sazonalmente ao longo do ano. E nós temos a vazão mínima, chamada vazão mínima noturna, aquela que ocorre ali lá por volta entre as 2 e 4, 5 horas da manhã, né, quando o sistema onde todos supostamente estariam dormindo, né, você ainda teria uma vazãozinha sendo consumida, infelizmente, através de vazamentos na rede. Então, nós temos o cálculo do Q máximo aqui, e se você pegar essa taxa e aplicar o Q máximo, descontado o Q máximo das vazões de contribuição pontual, ou seja, só as vazões efetivamente de todas as casas em redor, das residências, em redor dos consumidores que se distribuem ao longo da rede aqui, que não são consumidores pontuais, como por exemplo um hotel, um hospital, uma escola. Então, você teria aqui o valor da vazão distribuída pela extensão da rede lhe dá o que nós chamamos de taxa linear de distribuição. Essa taxa linear de distribuição ela vai ser calculada em litros por segundo vezes metro. O que é que significa? Significa quantos litros por segundo você vai estar distribuindo para cada metro linear de rede do seu sistema. Então, digamos que nós tivéssemos aqui, pegando lá aquele nosso sisteminha, a seguinte situação. Vamos pegar aqui um outro exemplo, menorzinho, para não perder muito tempo, para você entender o fio da meada. Nós temos um sistemazinho aqui, dessa forma, e o reservatório, certo? Então, você tem aqui, ó, 60, 150, 150, 100, 80. Se nós somarmos aqui essa redezinha, nós vamos ter, vamos ver aqui, somar aqui, 60 mais 300, 150 com 150 mais 180. Nós teríamos aqui 540, certo? Teríamos aqui uma redezinha de
540 metros, certo? Muito bem. Essa aqui seria a extensão da nossa rede, certo? 540 metros. E aí, digamos que nós temos aqui, nessa regiãozinha aqui, 50 casas, certo? 50 casas. Cada residência teria 4 habitantes. Portanto, quantos habitantes nós temos aqui ao todo? 200 habitantes, certo? Digamos que nós temos aqui um per capita, um CPC, nessa nossa região aqui, de vamos lá, vamos pegar o Ceará, 126 litros para cada habitante estaria consumindo nos usos múltiplos por dia. Vamos pegar o coeficiente de reforço nosso como sendo 1,8, né? 1,2 vezes 1,5, que dá 1,8, certo? Para reforçar a vazão, para calcular a vazão máxima. E aí, vamos calcular a vazão média, né? Vamos calcular a vazão média. E vamos dizer que essa vazão aqui já é o do fim do plano, né? Porque você teria que projetar o crescimento populacional do ano 0 até ao final do ano. Nós não vamos fazer aqui para não ficar extenso demais. Você vai aprender isso, vai ter uma disciplina específica para você pagar, né, para ser projetista de sistema de abastecimento d'água como engenheiro sanitarista e ambiental. Então vamos lá. Você tem aqui o 1,8, 126 litros, né? Então você tem o cálculo da vazão média, vai ser, lembra lá, CPC, 126, vezes a população, 200 habitantes, né? Dividido por 86.400, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, 126 vezes 200, dividido por 86.400, nós temos aqui 0,291 litros por segundo. Eu vou arredondar aqui, 0,3 litros por segundo, certo? Será toda a vazão que esse reservatório aqui vai precisar abastecer quando estiver funcionando. Então, tem essa redezinha aqui. Então, nós temos esse nó aqui, né? E temos o nó na chegada do reservatório, certo? Então, observe como é que nós vamos fazer o procedimento. A taxa será a vazão máxima, ou seja, a vazão média. Veja que eu não somei aqui os consumidores pontuais, tá certo? Estou tirando eles. A taxa é a vazão média, multiplicado pelo reforço, 1,8, dividido pela extensão total de rede, né? A extensão total da rede aqui é 540 metros, certo? Então vamos fazer essas contas. A taxa vai ser a vazão média, nós calculamos é 0,3 litros por segundo, vezes 1,8, portanto a vazão máxima é 0,54, né? Vazão máxima aqui, deixa eu anotar, é 0,54 litros por segundo. Então nós temos agora, portanto, a taxa 0,54, veja, litros por segundo, dividido por 540 metros de rede. Então 0,54 litros por segundo, dividido por, coincidência, né, 540 metros de rede, eu tenho uma taxa linear de distribuição de 0,001 litros por segundo que eu vou distribuir para cada metro de rede. Nesse trecho tem 60, nesse 150, nesse 150, nesse 100, nesse 80. Percebeu? Agora vamos fazer o cálculo. O cálculo das vazões distribuídas em marcha. Eu vou colocar aqui em vermelho, mais grossinho.
e nós vamos colocar. Primeira coisa, esse trecho tem 60 metros. Então você multiplica 60 metros pela taxa Tx aqui. Ó. Então, 60 metros vezes 0,001 dá 0,06. Então você vai ter 0,06 de vazão em marcha desse primeiro trecho aqui. Pega o trecho de 150 metros, faz a mesma coisa. 150 vezes 0,001 vai dar 0,15 litros por segundo aqui. Ó. 0,15, deixa eu tirar isso, você já sabe que é 0,15 litros por segundo, vindo, né, dessa direção. Somando, olha, ele se acumula aqui, tá certo? 0,15 mais 0,06 dá 0,21. Então você vai partir aqui com 0,21 saindo do trecho. Mais 150, você concorda que nesse trecho nós vamos ter mais 0,15, igual ao outro, né? É 150 também, 0,15. Portanto, chegando nesse ponto, nós teremos um acumulado de 0,21 mais 0,15, que dá 0,36. Temos um trecho de 100 metros, portanto, nós temos aqui um acúmulo de 0,10 metros, concorda? 100 metros vezes 0,01, né, dá 0,10. E aí você tem o acúmulo indo na direção do reservatório, agora de 0,36, que vem lá de cima de toda essa região aqui, mais 0,10 dá 0,46. E por fim, você tem o último trecho, que é desse nó aqui até esse, de 80 metros. 80 metros vezes 0,01, que é a taxa, dá 0,8, né? Então você tem o acúmulo total aqui de 0,8. Não, peraí. Desculpe, eu errei. 80 metros vezes 0,001, né? Então, na verdade, é 0,08. Certo? 0,08. Então, nós temos aqui, ó, chegamos 0,6 com 0,15, 0,21. Chegou aqui 0,15 desse trecho aqui acumulando com 0,21, 0,36 chegando nesse ponto. A partir daqui, acumulou com mais 0,10 vindo desse outro trechozinho daqui para cá. Então, acumulei 0,36 com 0,10, 0,46. Daqui para cá, 0,46 com 0,08 desse trecho aqui, vai dar ao todo 0,46 mais 0,08, 0,54. Então, nós temos exatamente o mesmo valor batendo até a terceira casa decimal da vazão máxima que foi distribuída em marcha, né? A taxa calculada de 0,001, nós temos a vazão máxima, lembra que nós fizemos aqui o cálculo, a vazão era de 0,54 litros por segundo, de fato, está aqui ela, né? 0,54 litros por segundo. E assim nós fazemos a distribuição em marcha, certo? Então, colegas, nós vamos, portanto, agora finalizar a nossa aula apresentando o exercício desafio. Nós temos um loteamento aqui na nossa cidade, onde o ponto mais alto aqui é esse aqui, do reservatório. Não se preocupe com topografia, nós não vamos levar em consideração as questões aí das alturas manométricas, certo? Nem das pressões, nem estática nem dinâmica da rede. Mas nós temos aqui, ó, você vai tomar como referência e usar para os demais, tá bom? Ó, aqui tem 60 metros, de eixo a eixo, daqui para cá 60 metros, daqui para cá 60 metros. Nesse outro sentido, daqui para cá 76. Se tiver uma pequena diferença aqui, não tem problema não, você pode adotar o mesmo 76 aqui. Esse trechão todinho aqui, ó, até aqui, você tem 804, certo? Esse trecho aqui você faz pelo somatório, 60, 60, 60, 60, 60, 60, certo? A partir daqui, desse ponto aqui, ó, os quarteirões são iguais com 63 metros. 63, 63, daqui para cá. Nesse sentido, com 150, para todos esses daqui de cima, e nesses de baixo, com 125. Então, você vai traçar a sua rede todinha nessa região, indo na direção do reservatório,
semelhante ao exemplo que nós fizemos anterior, vai fazer o trabalho com as equipes, e você vai adotar aqui, né, uma população de 800 casas, certo? Aliás, de 800 casas não, de 800 habitantes. E você vai adotar, nesse caso aqui, a população de 800 habitantes, certo? Então serão 800 habitantes. Você vai adotar um CPC de 150 litros por habitante por dia, certo? Litros por habitante por dia. Você vai adotar um coeficiente de reforço K1 de 1,2 e K2 de 1,5. Ok? E a extensão da rede, você vai calcular a extensão da rede em função aqui do lançamento da rede. Você vai colocar as redezinhas conectadas. Vai colocar aqui, vou dar só o exemplo. Coloca aqui a redezinha, traça a redezinha, coloca aqui o nozinho, certo? E você vai traçando a redezinha para que você faça aquela planta de cálculo que nós fizemos agora há pouco. Lembra que nós fizemos uma planta de cálculo, né? Onde nós pegamos a medida aqui 150, né? Desculpa. Nós pegamos aqui a medida, né? 150 multiplicado pela taxa, lembra? Acabamos de fazer. Aqui nós vamos calcular 150 vezes a taxa dá o valorzinho da vazão que está chegando nesse trecho. Você faz para cada trecho. E você vai acumulando as vazões, por isso chama vazões em marcha, vazões que vão seguindo o caminho, avançando na direção do ponto de distribuição. O ponto de distribuição é a partir do reservatório que é responsável pela pressurização hidrostática da rede. Então nós temos aqui os vários trechos conectados nos vários nós, né? Cada encontro desse aqui é um nó, certo? E aí você vai observar aqui, professor, mas espera aí, aqui tem uma espinha central e eu tenho trecho de rede descendo lá de cima, tem trecho também vindo cá de baixo. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que nós chamamos, né, de seccionamento fictício. Ao invés de você conectar a rede fazendo um T aqui, ó, ao invés de você fazer um T na rede desse jeito aqui, você não faz o T. Você secciona a rede aqui e a rede da parte de baixo vem na direção desse outro aqui, ó, certo? Tá entendendo? Ó, secciona aqui e vem para cá. Então, vai vir nessa direção essa rede e a rede lá de cima vai vir conectado aqui. Então eu vou ter um nó aqui dessa rede partindo daqui. Esse seccionamento ele não existe, ele é fictício para efeito de cálculo, que nós chamamos de cálculo de rede ramificada. Com pequenas redes ele é perfeitamente admissível, certo? Então nós temos aqui os trechos seccionados. Então toda essa região onde tiver rede vindo lá de cima e vindo daqui de baixo, ao invés de você conectar assim, você secciona, considera uma rede em uma direção, né, e a rede indo na direção desse anel central aqui. Então nós temos as redes de distribuição aqui, temos esse anel de distribuição aqui e temos esse outro anelzinho aqui de distribuição principal. E aí você vai calcular, do jeito que nós fizemos, a vazão média, pegando aqui a per capita de 150 litros, multiplicando pela população de 800 habitantes, encontrando a vazão, não temos pontual, aqui é só residências, e aqui você vai ter uma taxa que é exatamente a vazão média multiplicada pelo K1 e o K2, porque é a vazão máxima. Nós temos também o Tx da vazão média, mas nós vamos já calcular para a vazão máxima, K1 e K2, e você vai dividir pela extensão da rede, que vai ser nada mais que o somatório, todos os trechinhos, né, que você vai somar aqui nos reservatórios, aqui as distâncias como referência para você fazer os que são iguais. Aí a vazão máxima, né, já sabe como calcular, é pegar a vazão média calculada aqui em cima e aplicar o coeficiente de reforço 1.2, 1.5. Quando você tiver a taxa da rede, você vai aplicar a taxa da rede para cada trecho e vai acumulando as vazões, somando elas na direção do reservatório. Eu proponho esse exercício
como um desafio para que você já vá sentindo um gostinho de uma etapa do que é elaborar um projeto de sistema de abastecimento d'água. Né? Um projeto de sistema de abastecimento d'água aí, de um condomínio desse aí, você vai aí botar no bolso aí algo entre 5 e 10 mil reais tranquilamente para fazer o trabalho aí em menos de uma semana, certo? Especialmente se você tiver o que nós já temos à nossa disposição, softwares de distribuição que faz esse trabalho aí. O engenheiro vai fazer só o trabalho dele, que é parametrizar e analisar hidraulicamente o projeto e verificar se está tudo de acordo com as normas, a fim de poder autenticar o dimensionamento e partir para a finalização do projeto na sua parte gráfica, né? Desenhar a rede, desenhar os perfis, desenhar o reservatório, desenhar, elaborar as especificações, o memorial descritivo, elaborar o orçamento dos custos, o cronograma físico-financeiro da obra, enfim. Todas essas partes aí compõem o projeto básico do sistema de abastecimento d'água, colocando assim por cima, para que a gente possa já ir sentindo o que é ser engenheiro sanitarista. Vocês vão aprender isso aí para colaborar com o desenvolvimento das cidades, garantir saúde, garantir desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano nas cidades, garantir emprego e renda, garantir desenvolvimento econômico. Sem abastecimento d'água não há desenvolvimento econômico sustentável. E vocês são papel fundamental nisso aí, de fazer com competência. E, é claro, também você vai ter o seu lugar ao sol, você vai ter o sustento da sua empresa de consultoria, você vai poder ter o seu lucro, você vai poder ter o sucesso do seu empreendimento, ou como funcionário de uma empresa de concessionária, fazendo análise de rede, etc., ou operação de manutenção, enfim, nas várias áreas que você vai atuar nessa parte do sistema de abastecimento de água. Então, com essas duas partes, nós fechamos o conteúdo do sistema de abastecimento de água. Então, até uma próxima. Deixe seu comentário aí, ou entra lá no Google Sala de Aula. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição para tirar, certo? Eu sei que surgirão dúvidas, é muita informação, mas a ideia é fazer exatamente isso, fazer você pensar, queimar o juízo, se esforçar um pouco, tentar, até conjuntamente com seus colegas, tentar, quem não entende, vai perguntar ao outro, eu entendi, isso aqui calcula assim, você vem por aqui, faz isso, soma com isso e tal. Então, tentem fazer juntos. Não é uma coisa do outro mundo, não. Mas, às vezes, pode ser que, a priori, seja complexo, seja complicado. Não é. Mas tentem fazer e eu vou pagar os pedagodólares aí, né? Eu vou pagar os 10 mil pedagodólares aí pela elaboração do projeto de abastecimento d'água aí, do loteamento aí do Hortoville, viu? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus permitir.